Você já parou para pensar que o camaleão não muda de cor para se camuflar da forma que você sempre o viu a vida inteira? E que, na verdade, essa habilidade incrível é muito mais sobre emoção, comunicação e física avançada do que simplesmente sumir no ambiente? Fica comigo até o final, porque, quando você entender o que realmente acontece dentro da pele de um camaleão, você nunca mais vai olhar para esse animal da mesma forma. Imagina um animal capaz de transformar a própria pele em um painel tecnológico vivo, reagindo em questão de segundos à luz, à temperatura, ao humor e até aos rivais. Isso não é ficção científica, é biologia. O mais impressionante, essa habilidade não surgiu do nada, é o resultado de milhões de anos de evolução, refinando detalhe por detalhe. Mas como o corpo de um camaleão aprendeu a fazer isso? E por que justamente esse animal, e não outros, desenvolveu essa habilidade extrema? Antes de entrar na parte mais avançada, tem uma coisa que quase ninguém te conta. O camaleão não é um mágico improvisando. Ele é um mestre de ajustes finos. Ele não escolhe qualquer cor aleatoriamente. Existem limites, padrões e regras por trás de cada mudança. O que parece caótico é, na verdade, uma orquestra de células especializadas, luz, física e hormônios trabalhando ao mesmo tempo. Se você ainda está aqui, presta atenção agora, porque a primeira grande quebra de mito é essa. A mudança de cor do camaleão não é, em primeiro lugar, para camuflagem. Isso choca você. A camuflagem é um efeito secundário em muitos casos. O principal motivo é comunicação. Ele muda de cor para conversar com outros camaleões, para mostrar que está com medo, com raiva, pronto para brigar, cortejar uma fêmea ou sinalizar dominação. A pele dele é como um outdoor emocional. Agora pensa, se a cor é uma linguagem, então a evolução não criou apenas uma habilidade estética, mas um verdadeiro sistema de sinais. A pergunta é, como o corpo dele consegue transformar essa linguagem de cores em algo físico, real, visível? É aqui que começam as adaptações evolutivas mais incríveis, que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Vamos começar pela base, a pele do camaleão. Por fora parece simples, escamosa, como a de outros répteis. Mas quando você olha em detalhe, é como abrir um smartphone e ver diversas camadas de componentes trabalhando juntas. A superfície mostra a cor final, mas logo abaixo existem camadas e mais camadas de células especializadas, cada uma com um papel específico. Existem células com pigmentos, chamadas cromatóforos, que guardam cores como se fossem potinhos de tinta. Abaixo delas, há células que não têm pigmento algum, mas mexem com a luz, conhecidas como iridóforos. Mais abaixo, outras camadas com pigmentos escuros. Não é só cor, é uma combinação de pigmento e física da luz. Se você está comigo até aqui, agora vem a parte em que tudo começa a fazer sentido. O camaleão não pinta a pele de fora para dentro. Ele reorganiza o que já existe dentro da pele, quase como se estivesse ajustando um painel de controles internos. Mas que tipo de adaptação evolutiva foi necessária para isso se tornar possível? Para entender, precisamos voltar no tempo. Os ancestrais dos camaleões provavelmente tinham pele com pigmentos mais simples, como a maioria dos outros lagartos, cores mais fixas, padrões estáveis e pouca variação. Com o tempo, pequenas mutações foram surgindo. Algumas criaram células com mais pigmento amarelo, outras com pigmento vermelho, outras com mais melanina. Em paralelo, surgiram células capazes de refletir a luz de forma diferente. Imagine uma população ancestral em que alguns indivíduos ficavam um pouco mais claros ao se aquecer, ou ligeiramente mais escuros ao ficar com medo. Pequenas mudanças assim podem ser a diferença entre ser visto por um predador ou passar despercebido, entre atrair um parceiro ou ser ignorado. Ao longo de muitas gerações, os indivíduos que tinham maior controle sobre essas pequenas variações de cor tiveram mais chance de sobreviver e se reproduzir. Se você está curioso sobre a parte mais tecnológica da história, segura essa. A mudança de cor do camaleão é, em grande parte, um fenômeno de nanoengenharia biológica. No interior das células iridóforas, existem estruturas minúsculas de cristais de guanina organizados em padrões quase perfeitos. Esses cristais interagem com a luz como se a pele fosse um cristal fotônico natural. Quando o camaleão está calmo, esses cristais estão organizados de um jeito que reflete mais luz azul e verde. Quando ele fica excitado, estressado ou agressivo, a distância entre esses cristais muda. Essa mudança de espaçamento altera o comprimento de onda da luz refletida, fazendo com que a pele passe a refletir mais amarelo, laranja ou vermelho. Em outras palavras, sem adicionar pigmento novo, ele muda a cor só reorganizando
a forma como a luz é refletida. Agora pensa no nível de adaptação que isso representa. Não é só ter pigmento, é controlar a física da luz em escala microscópica. É como se a pele dele fosse um painel LED biológico, ajustando a cor sem trocar de tinta. E tudo isso coordenado por sinais nervosos e hormonais que disparam em frações de segundo. Mas essa não é a única camada de adaptação. Volta para os cromatóforos, as células com pigmento. Elas são como pequenos balões cheios de cor que podem se expandir ou se contrair. Quando estão mais espalhados, a cor aparece com mais intensidade. Quando se retraem, a cor some da superfície. Os diferentes tipos de cromatóforos têm pigmentos diferentes: amarelos, vermelhos, marrons, pretos. A combinação da expansão e contração de cada tipo cria variações finas na tonalidade. Se você ainda está aqui, agora é a hora de juntar tudo. De um lado, as células com pigmentos controlam a tinta básica. De outro, as células com cristais de guanina manipulam a luz que passa por essa tinta ou que é refletida de volta. A evolução não criou um único truque, mas um sistema em camadas. Isso permite que o camaleão mostre desde tons discretos de marrom e verde até explosões de azul, amarelo e laranja em contextos sociais. Um exemplo prático: quando um macho encontra outro macho em seu território, ele não quer ficar discreto, ele quer se mostrar. Nesse momento, a agressividade e a excitação disparam hormônios e sinais nervosos que reorganizam os cristais de guanina, fazendo com que as cores fiquem mais vivas e contrastantes. Cromatóforos vermelhos e amarelos se expandem, enquanto os escuros podem se ajustar para destacar ainda mais os padrões. O corpo inteiro vira uma mensagem visual. Esse território é meu! Não se aproxime. Distante. Real. Esma. Dianossauro. Homem. Esse é o Chile ardeno. Esse é do Lasco. Já quando uma fêmea está receptiva para acasalar, ela assume padrões de cor específicos que sinalizam isso. Em algumas espécies, ela pode ficar com cores mais suaves, em outras, com padrões bem marcados. Se não estiver interessada, o padrão muda, e o macho entende que é melhor não insistir. É como se a pele fosse um painel de status social e reprodutivo. Se você acha que a história para por aqui, a parte mais surpreendente ainda está vindo. Porque a mudança de cor não é apenas uma ferramenta social, ela também tem funções fisiológicas fundamentais. Uma delas é o controle de temperatura. Como répteis, camaleões dependem da temperatura externa para regular seu metabolismo. Ao ficar mais escuros, eles absorvem mais calor. Ao clarear, refletem mais luz e evitam aquecer demais. Esse ajuste fino da cor para controle de temperatura é outra adaptação evolutiva poderosa. Indivíduos que conseguiam ajustar melhor a tonalidade do corpo conseguiam aquecer mais rápido nas manhãs frias e não superaquecer no meio do dia. Isso aumenta a eficiência energética, a capacidade de caçar, fugir e se reproduzir. Com o tempo, a seleção natural reforçou esse sistema. Agora pensa no nível de integração. O mesmo mecanismo que ajuda a atrair parceiros e intimidar rivais também ajuda a controlar a temperatura corporal. Isso é o tipo de solução evolutiva que mata vários problemas com uma única adaptação complexa, e é por isso que ela foi tão refinada ao longo do tempo. Se você ainda está comigo, presta atenção nessa reviravolta. Muitos acreditam que todo camaleão é um mestre absoluto da camuflagem, capaz de virar qualquer cor, inclusive imitar objetos como xadrezes de camisa ou desenhos específicos. Isso é mito. A camuflagem é limitada pelos pigmentos e pelas propriedades físicas da pele. Eles geralmente variam em tons de verde, marrom, amarelo, laranja, vermelho, azul e combinações, mas não copiam padrões complexos como uma impressora. Ainda assim, o que eles fazem é extremamente eficiente dentro do ambiente natural. Em florestas, savanas ou arbustos, pequenas mudanças de tonalidade já são suficientes para quebrar o contorno do corpo e dificultar a detecção por predadores. E lembra que a camuflagem, nesse caso, é um dos efeitos, não necessariamente o objetivo principal em todos os contextos. A evolução selecionou indivíduos que conseguiam equilibrar comunicação e proteção visual. Vamos abrir mais um loop importante, porque justamente camaleões desenvolveram esse nível de controle, enquanto outros répteis ficaram mais simples. Uma das explicações está no estilo de vida deles. Camaleões são, em geral, animais que se movem devagar, muitas vezes solitários, que dependem de ficar parados à espreita esperando a presa se aproximar, ao invés de perseguir ativamente.
Eles têm olhos independentes, movimentos lentos, língua extremamente rápida. Todo esse conjunto já aponta para uma estratégia de vida baseada em observação e precisão. Em um animal que se movimenta pouco e precisa evitar ser visto enquanto caça, pequenas vantagens na coloração podem fazer a diferença. Ao mesmo tempo, sendo territoriais e com interações sociais específicas, eles precisam enviar sinais claros a outros indivíduos sem fazer barulho, porque som chamaria a atenção de predadores e presa. Dessa forma, usar a pele como linguagem silenciosa foi evolutivamente vantajoso. Se você está curioso sobre como isso é controlado internamente, vamos abrir essa parte. A mudança de cor é comandada tanto pelo sistema nervoso quanto pelo sistema hormonal. Estímulos externos, como ver um rival, uma fêmea ou um predador, são interpretados pelo cérebro. Isso gera impulsos nervosos que atingem as células da pele, além de causar liberação de hormônios que mantêm ou modulam o efeito. Esses impulsos fazem com que os cromatóforos mudem sua forma, espalhando ou concentrando pigmentos. Ao mesmo tempo, afetam a organização dos cristais nas células iridóforas. É como se cada célula fosse um pequeno músculo invisível que responde a ordens específicas. O resultado, somado, é uma mudança visível na coloração do corpo inteiro ou de partes específicas, como a cabeça ou o dorso. Em termos evolutivos, isso exige uma coordenação gigantesca. É quase como se a evolução tivesse programado a pele para responder automaticamente a determinados estados emocionais ou sensoriais. Não é que o camaleão pense conscientemente em ficar amarelo ou verde. Ele sente algo, e o corpo responde com um padrão de cor que, ao longo de milhões de anos, se mostrou vantajoso naquele tipo de situação. Agora, vem uma das partes mais impressionantes que conecta tudo. Nem todas as espécies de camaleão têm a mesma capacidade de mudar de cor. Algumas espécies mudam de forma bem sutil, só clareando ou escurecendo um pouco. Outras fazem verdadeiros shows de luzes. Isso mostra que essa habilidade é uma adaptação em diferentes estágios de refinamento em diferentes linhagens de camaleões. Isso também é uma pista de como a evolução operou. Em vez de surgir de uma vez, a mudança de cor foi sendo construída em camadas. Primeiro ajustes simples de claro e escuro, depois pequenas variações de tonalidade. Depois a chegada dos cristais de guanina organizados de forma mais eficiente e assim por diante. Cada upgrade que trazia vantagem era mantido na população. Se você ainda está comigo, agora é hora de conectar isso com algo ainda mais profundo. A física por trás da cor do camaleão é, basicamente, a mesma usada em tecnologias humanas de manipulação da luz. Aqueles cristais organizados funcionam como estruturas fotônicas, parecidas com os materiais que engenheiros criam em laboratório para controlar reflexão, refração e cor sem usar pigmento. A diferença é que o camaleão faz isso de forma dinâmica, em tempo real, com base em estímulos biológicos. Isso significa que estudar a pele do camaleão não é só curioso, inspirador para a tecnologia. Cientistas já analisam esses mecanismos para criar materiais que mudam de cor, com temperatura, pressão ou luz, inspirados diretamente nessa evolução natural. Uma adaptação que começou como vantagem biológica para um réptil, hoje serve de modelo para o futuro de tecidos inteligentes, camuflagem militar e até dispositivos ópticos. Mas volta para o camaleão em si, porque tem mais um ponto crucial. Essa habilidade não é de graça. Ela tem um custo energético. Controlar células, reorganizar estruturas internas, manter esse sistema refinado exige energia, nutrientes e uma genética complexa. Indivíduos que carregam esse tipo de adaptação precisam ter um estilo de vida e um ambiente que compense esse investimento. Caso contrário, seria descartado pela evolução. Isso explica por que nem todo lagarto é como um camaleão. Em ambientes em que a comunicação visual intensa não é tão vantajosa, ou em que a camuflagem pode ser resolvida com cores fixas, bichos com sistemas mais simples levam vantagem, porque gastam menos energia. O camaleão, por outro lado, encontrou um nicho onde essa sofisticação paga a conta. Florestas, vegetação, caça de emboscada, interações sociais silenciosas mas visuais. Se você ainda está aqui, agora vem o ponto de virada mais forte de todos. A cor do camaleão é muito menos sobre querer imitar o fundo e muito mais sobre traduzir o estado interno do animal para o mundo externo.
A evolução pegou algo subjetivo, como emoção, excitação, medo ou desejo, e cristalizou isso literalmente em forma de luz refletida. A pele virou um espelho do cérebro. Isso muda a forma como nós interpretamos esses animais. Eles não são apenas mestres da camuflagem. São comunicadores avançados, usando um código visual que mistura biologia, física e comportamento. Cada mudança de cor é uma frase. Cada padrão é um recado que outro camaleão entende intuitivamente, porque esse código foi esculpido pela seleção natural. E o mais incrível, nós só começamos a decifrar esse código recentemente. Durante muito tempo, a explicação simplista de para se camuflar dominou. Mas quando os cientistas passaram a olhar a pele com microscópios potentes e analisar o comportamento em detalhes, descobriram essa dança entre pigmentos cristais, hormônios e sinais nervosos. Uma coreografia invisível a olho nu, mas que se mostra em cada mudança de tom. Agora que você já entendeu a base física, biológica e evolutiva dessa habilidade, pensa comigo. A natureza não planejou isso. Não houve um projeto consciente. O que houve foi tentativa e erro, mutações aleatórias e um filtro implacável da seleção natural que foi mantendo, geração após geração, os indivíduos cujas pequenas mudanças de cor traziam alguma vantagem. Por isso que o camaleão é um exemplo tão poderoso de como adaptações evolutivas podem criar soluções incrivelmente complexas e eficientes. A combinação de cromatóforos, iridóforos, controle nervoso, hormonal, comportamento social e física da luz é tão sofisticada que parece desenhada por um engenheiro, mas foi desenhada pelo tempo. Se você ainda está aqui comigo até agora, isso já mostra que esse tipo de história da natureza prende a atenção, porque revela que o mundo é muito mais elaborado do que parece. E agora vem a conexão final, a grande síntese de tudo isso. O camaleão não muda de cor por magia. Ele faz isso porque sua pele é resultado de milhões de anos de adaptações acumuladas. Cada célula pigmentada, cada cristal de guanina, cada via nervosa ligada à pele, representa um upgrade selecionado. Ele muda de cor para se comunicar, para controlar a temperatura, para negociar seu espaço no ambiente, para se proteger e, em alguns casos, sim, para se camuflar. A grande revelação é que esse show visual não é um truque isolado. É o reflexo de uma história evolutiva inteira escrita sobre o corpo de um réptil que aprendeu a transformar sentimentos, contexto e ambiente em luz colorida. O camaleão é literalmente a prova viva de que a evolução não só cria formas diferentes de vida, mas também cria formas diferentes de linguagem. Se esse mergulho no oculto da pele do camaleão te fez enxergar esse animal com outros olhos, aproveita e comenta o que mais te surpreendeu: a física por trás dos cristais, a comunicação silenciosa ou o fato de que a camuflagem talvez seja a parte menos importante da história. E se você quer continuar explorando como outros animais desenvolveram superpoderes evolutivos tão ou mais impressionantes que esse, já deixa o like e se inscreve, porque nos próximos vídeos a gente vai abrir mais segredos que a natureza escondeu bem debaixo do nosso nariz.